Bien, profe Saquet, vamos a iniciar entonces. Ok, aquí Vale, estoy. entonces, bueno, bien, muy buenas tardes para todos, para todas. Gracias por la asistencia física a quienes nos acompañan aquí en la sala y también a quienes están en la sala virtuales de Zoom y también de Facebook y YouTube, las redes sociales de la maestría en geografía. Eh, pues en primer lugar agradecer al profe Saquet por su generosidad de su tiempo y compartirnos esta tarde pues parte de sus investigaciones, de su conocimiento alrededor del tema que nos ha propuesto de consideraciones sobre la geografía contemporánea en América Latina y el ordenamiento territorial. Eh, digamos que este evento hace parte de lo que es la apertura académica del semestre 2023-1 o primer semestre del 2023 de la maestría en geografía, pero también se ha hecho extensivo a los programas de licenciatura en ciencias sociales y el programa de geografía de la Universidad del Valle, que este departamento, el departamento de geografía, pues tiene la posibilidad de coordinar y de sacar adelante. Eh, Agradecerle entonces. Deben saber que la charla va a estar grabada y va a quedar colgada dentro de la página de la maestría en geografía. Una breve presentación del profesor Saquet que he preparado acá. eh, pues dice básicamente, pues es licenciado en geografía, ha desarrollado toda una carrera en pregrado y posgrado alrededor de la geografía, todo en Brasil, licenciado por la Universidad Regional del Noroeste del Estado de Río Grande do Sul en 1990, magíster en geografía por la Universidad Federal de Santa Catarina en 96 y doctor en geografía por la Universidad Estadual Paulista Julio de Mesquita Filo en el 2001. Decir también que desarrolla su investigación o parte de ella desde el Grupo de Estudios Territoriales GTER y que es investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Este es un órgano del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación del Brasil para promover la investigación. Decir que además desarrolla pues, su cátedra como profesor de la Universidad Estadual del Oeste del Paraná. Pues aquí recorté de las redes sociales algunas carátulas de algunos de sus publicaciones relevantes, digamos, ya con un vasto recorrido todo el siglo XXI, más de 2 décadas y parte de finales del siglo XX, la década del 90, venía haciendo publicaciones pues con una coherencia pues, y apuntando claramente a los estudios territoriales desde una perspectiva más cercana a lo crítico, textos como Conciencia de clase y Lugar de praxis y desarrollo territorial es uno de ellos, o Saber popular y praxis territorial y contrahegemonía, o este otro que ha sido fascinante con el prólogo de Klaus Raffenstein por una geografía de las territorialidades y las temporalidades, o estos otros como Conciencia de clase, Lugar, praxis, desenvolvimiento territorial o territorios y territorialidades. Abordajes y concepciones del territorio, ¿cierto? Y aquí resalté simplemente algunos de esos títulos, como este trabajo del 2008 con Santos da Silva, como es el título Milton Santos, Concepciones de Geografía, Espacio y Territorio, o en el 2009 una colaboración pues, en un libro que organizó con el Liceo Expósito, Territorios y Territorialidades, Teorías, Procesos y Conflictos. Es uno, digamos, es un capítulo dentro de ese libro. En el 2015, por una geografía de las territorialidades y las temporalidades, una concepción multidimensional orientada a la cooperación y el desarrollo territorial, pues haciendo énfasis en el tema el territorio, la diferencia con el concepto de espacio, pero sobre todo más allá de la teoría, cómo esto pues implica métodos nuevos para acercarse a las realidades sociales en América Latina. En el 2017, el trabajo sobre conciencia de clase, que permite pues, abordar la gestión territorial desde las singularidades de las clases sociales. Y finalmente, pues hemos resaltado este más reciente del 2020 en colaboración con el profesor argentino, ¿no? Horacio Bozano, Concepciones y prácticas
del territorio en América Latina. Digamos, un texto que tiene todo que ver con la presentación de hoy también, como aportes al debate, ¿no? Aspectos fundamentales que menciona allí, digamos, de cómo trascender, incluso más allá de los buenos aportes de la geografía crítica y las teorías críticas, cómo acercarse también a la transformación, ¿no? A partir del método investigación-acción participativa, proponer, más allá de la misma teoría crítica, la posibilidad de transformar la sociedad, digamos, desde el ejercicio investigativo. Sin más, quiero dejarlos con el profesor Marcos Aurelio, agradeciéndole por su tiempo y esperando que pues, sea un momento de acercarnos más a su trabajo, un profesor que ya también ha sido invitado a otras universidades, como la Universidad de Caldas, por ejemplo, al doctorado en estudios territoriales, que está en marcha una publicación con Asterra, donde tiene un capítulo de libro también, que estamos organizando con la Universidad de Caldas. Entonces, profesor, dejo de compartir y el auditorio pues, es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien, profesor? Eh, ¿Aló? ¿Me perfecto. escuchan? Sí, ¿Me te escuchan escuchamos bien? bien y te vemos bien. Ok. Muchas gracias, profesor Pedro, por la invitación. Para mí es un honor poder hablar para usted hoy y, claro, dialogar un poquito después de la ponencia. E agradecendo ao professor Pedro Martínez Toro, eu agradeço, evidentemente, aos demais professores e professoras desta importante maestria em geografia de uma importantíssima universidade, como a Universidade del Valle. Também agradeço, claro, a todos e todas que estão participando deste momento, aos estudantes, enfim. Espero tener un buen momento, un momento rico de discusiones después de la presentación con ustedes. Yo voy a compartilhar mi PowerPoint. Vamos a verificar aquí si todo sucede bien. Ok. Aparece ahí para ustedes. Yo espero que sí. Bien, yo entonces, conversando con el profesor Pedro, definimos um tema que é grandíssimo, larguíssimo, complexo, que é este, considerações sobre a geografia contemporânea em América Latina, que é muito heterogênea, é fantástica, e o ordenamento territorial. Então, eu organizei a apresentação com algumas sínteses, evidentemente, que eu he produzido nos últimos 20, 22, 25 anos, mais ou menos, fazendo investigação, formação e ação, cooperação com sujeitos, atores urbanos e também rurais, especialmente com campesinos, campesinas, evidentemente, e com moradores da periferia urbana, aqui de Francisco Beltrão, suroeste de Paraná, que é onde eu vivo, onde tenho meu arraigo territorial, onde trabalho e vivo. Claro, então, que esta minha experiência com a investigação, ação participativa é essencial, fundamental, quando eu discuto a geografia e sua relação com outras ciências, e, claro, o ordenamento territorial, como pretendo mostrar para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho da geografia em Brasil e América Latina, mas não de toda a América Latina, porque é muito grande, complexa, e eu estou investigando no espaço a geografia e outros enfoques latino-americanos. Vou falar um pouquinho, claro, da influência dos métodos filosóficos, das teorias euro-norte-cêntricas na geografia brasileira e também em outras geografias latino-americanas, e da possibilidade de construir um paradigma, quizá um paradigma nuestro latino-americano, para compreender e transformar os territórios na direção de uma sociedade mais libertária, mais sustentável, sustentável,
não sei qual é o conceito que vocês utilizam. Claro, sempre na direção de uma sociedade mais justa e sustentável e solidária, cooperada. ¿Está bien? Bien, para iniciar, solamente para ilustrar como as geografias são diferentes em América Latina, não sei bem quantos pregrados vocês têm em Colômbia em geografia, mas nós em Brasil temos muitíssimos. Temos 72 maestrias em geografia e 37 doutorados em geografia. Está bem? Então, vocês percebam que há muita gente involucrada, investigando e formando em nossos programas de pós-grado em geografia em Brasil. Colômbia, me parece que há 3 ou 4, ou quizás 5 doutorados em geografia. Então, há diferenças substantivas também, claro, com outros países, como Argentina e México. Bien. La primera observación que yo realizo es que cuando yo investigo las abordajes o los enfoques geográficos utilizados en las tesis de maestría, claramente que há um predomínio muito largo de investigação, de enfoques ou abordagens críticos de denúncia. Né? Então, há uma relação sujeito-objeto, o maestrante, ou o doutorante, o investigador ou a investigadora se coloca, se posiciona como um intelectual crítico que está interpretando e realizando suas críticas ao processo de construção, reconstrução do espaço, das regiões, do paisagem, de los paisajes, de los territórios, enfim, de los processos geográficos investigados. ¿Está bien? E, bem, aqui está, neste primeiro enfoque, estão mais ou menos 80% das teses de maestria e doutorado e demais textos que eu leí. Eu não conosco todo, evidentemente, não he leído todo que se produz todos os anos. Percebam que são muitos doutorados, 37. Há muitas sustentações de doutorantes em geografia em Brasil todos os anos, está bem? Bien, pero yo he identificado más dos grupos menores. Un grupo a donde los investigadores y las investigadoras están estudiando, produciendo conocimientos para organizaciones sociales, para los movimientos sociales de lucha, de resistencia, sobre todo afrodescendientes, indígenas, pescadores, campesinos y campesinas, claro, está bien, produciendo conocimiento para los sujetos investigados. Y hay un grupo aún menor, pequenito, aonde eu estou e aonde estão colegas de Colômbia, de México, de Argentina, como Horácio Bozano, aqui já citado por ele, professor Pedro, e aonde estão, claro, colegas de Brasil e de outros países, que são sobretudo, investigadores, investigadoras, doutorantes, maestrantes, são pouquitos, porque o tempo para produzir a dissertação, a tese de maestria é curtito, aonde estão, então, esses investigadores que estão dentro dos movimentos sociais, movimentos territoriais, socioambientales, de luta e resistência a favor dos processos agroecológicos, dos campesinos e das campesinas, a favor dos circuitos curtos, da gestão ambiental, das cuencas, a favor de los indígenas, de los direitos da natureza, enfim. Pero são pouquitos. Então, temos aqui um grupo, né? Há pessoas, nós temos uma pequena rede em Brasil, que está vinculada a uma rede internacional que coordena Horácio Bozano em América Latina, de investigação, ação
participativa que vocês em Colômbia conhecem muito bem a partir não solamente, né, pero a partir de Orlando Fausto Borda, que nós outros agora estamos reestudando, descobrindo em Brasil, está bem? Então, minha ponência vai se relacionar, evidentemente, com esta perspectiva de um ordenamento territorial hecho a partir de uma geografia crítica, histórico-crítica, pero hecho por medio de la investigación y de la extensión académica o de la investigación-acción participativa, né? A partir, centrado em um enfoque ou em um abordagem orientado a la cooperação com os sujetos de cada projeto. ¿Está bem? Então, aqui temos esforços, porque é muito difícil, esforços para trabalhar por meio de uma relação sujeto-sujeto. Os sujetos não estão coisificados, não estão petrificados, têm vida, pensam, refletem. Está bem? Claro, são pensamentos diferentes entre ciência acadêmica e uma ciência popular, pero eles também produzem seus saberes, suas sabedorias. Ok? Então, eu vou depois avançar mais nesta direção. Inicialmente, também quero mostrar este dibujo, me parece que é assim, mostrando muito sencillamente a colonização da geografia, a colonização, claro, latino-americana, econômica, política, ambiental, cultural, epistêmica e tudo mais, que um debate que nós outros conhecemos bem, e que, claro, passa por dentro de nossas universidades. Então, solamente para mostrar os países que mais influenciaram historicamente em la gênesis e em la expansão da geografia em Brasil e também, claro, em outros países, ok? Então, são, sobretudo, investigadores blancos dos siglos XIX e XX, tá bem? Alemães de la Inglaterra, ou Grã-Bretanha, Espanha, França, Suíça, Itália, Estados Unidos, ok? Então, isso é muito importante para entender a geografia que nós outros normalmente produzimos ou reproduzimos, tendo como principais referências investigadores, homens blancos, muitos burgueses europeus, que, claro, produzem e reproduzem métodos, teorias, filosofias euro-norte centradas. Este é um aspecto muito importante que está muito claro na geografia latino-americana. Está bem? E depois, no debate, eu posso falar muito mais sobre isto, se les interessa. Aqui é um mapa, não é um mapa, evidentemente, mas é uma representação muito sencilla também sobre referências que temos na geografia brasileira e latino-americana em geral. Temos referências importantes, muitas referências europeias que vocês conhecem, desde Alexander von Humboldt, Carl Ritter, Friedrich Ratzel, o Povidal de Lablache e muitos outros, né, normalmente homens, e em Brasil, por lo menos, a partir dos anos 1980, 90, é quando sucede que mulheres começam a se destacar despacito também na geografia brasileira. Então, aqui eu estou destacando em amarillo, geógrafos brasileiros com larga difusão em América Latina. Eu creio que vocês conhecem Carlos Walter Porto Gonçalves, de Rio de Janeiro, Marcelo Lopes de Souza, também de Rio de Janeiro, Newton Santos, claro. Eu não vou falar depois de Newton Santos também,
Después, en el debate, yo puedo esclarecer, comentar por qué no voy a hablar de Milton Santos, pero yo creo que es el geógrafo brasileño más conocido en Brasil, más citado en Brasil y fuera del Brasil. Bernardo Mansano Fernandes, Rogério Hasbart, enfim, há muitos aqui, né, que são consolidados em Brasil e também fora do Brasil em outros países. Pero também estou mostrando outros investigadores e investigadoras, geógrafos, sobretudo, pero não somente geógrafos, que utilizam muito bem alguns conceitos da geografia, como território, região, espaço geográfico, paisagem, está bem? Que não são muito conhecidos, não são muito conhecidos, porque normalmente citamos os mesmos, de Rio de Janeiro, de São Paulo, de las capitales, né, de Rio de Janeiro e São Paulo. Então, é importante também, em uma perspectiva decolonial, do pensamento geográfico latino-americano, brasileiro e, claro, latino-americano, identificar outros e outras, muitos outros e outras, como Maria Geralda de Almeida, talvez vocês conheçam um pouquinho em Colômbia, a partir de Caldas, Rosa Maria Medeiros, mulheres importantíssimas, pesquisadoras muito importantes no Brasil. Assim como Lucas Fuini, um jovem geógrafo brasileiro que investiga a história e a epistemologia da geografia brasileira. Mauro Cury, também, outro jovem geógrafo brasileiro, muito, muito importante. Álvaro Heidrich, ok? Edgar Costa, há muita gente. Assim como eu estou identificando, porque este é um tema que eu estou investigando, está bem? As geografias de Colômbia, México, Costa Rica, Argentina, Equador. Então, vocês percebam que aqui há Blanca Ramírez Velázquez, que é mexicana, Delfina Figueira, eu creio que vocês conhecem bem, em Colômbia, que é venezolana, não sei se é assim que se habla, Mabel Manzanal, que é argentina, trabalha na Universidade de Buenos Aires, Beatriz Nates Cruz, muito conhecida em Brasil, que trabalha cerca de vosotros em la Universidade de Caldas. Aqui, José Quintero Veir, que é venezuelano, Alicia Lindon, mexicana, Pablo Quiñones é chileno, por aqui está Horácio Bozano, que é argentino, enfim, há muita gente, está bem? Produzindo conhecimento geográfico, claro, evidentemente, geógrafos, pero geógrafos que interactuam com investigadores e investigadoras de outras áreas do conhecimento. Para mim está muito claro que a geografia é uma ciência interdisciplinar, pero este é um debate que me parece que aún necessitamos aprofundizar em Brasil e também em América Latina. Bem, sobre o Brasil, há muito que falar, pero eu vou mostrar algumas sínteses para vocês. Uma é esta, a partir de um artículo que eu escrevi com Eliseu Espósito. Eliseu Espósito trabalha, ahorita está jubilado, pero fui professor e diretor de minha tese de doutorado, e professor da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Nós fizemos uma investigação sobre a centralidade ou não, a importância do conceito de território e a geografia urbana brasileira, que é muito forte. A geografia urbana brasileira é muito forte. E uma ou duas características que chamaram muita atenção são estas que estão aqui em rojo. São três que mais nos chamaram a atenção. Uma é o destaque para as relações de poder, que estão presentes nos processos de produção e reprodução de los espaços urbanos das cidades, como Cali, enfim, Bogotá, São Paulo, Rio de Janeiro e muitas outras, Presidente Prudente, Francisco Beltrão, né? Processos de apropriação e produção do espaço.
Aqui há larga influência de pensadores como Henri Lefebvre, por exemplo, Milton Santos, David Harvey, enfim, muitos, são poucos, em verdade, são poucos, mas são muito importantes, muito conhecidos internacionalmente, está bem? Outro aspecto muito importante que nós outros identificamos é que há uma tendência também para investigar microterritorialidades urbanas, investigações de calles, de barrios, de movimentos sociais barriales, de grupos de diferentes géneros, está bem, de fiestas urbanas. Esta é uma tendência muito importante em Brasil. O espaço se fortalece uma geografia feminista, uma geografia de gênero, uma geografia humanística e cultural também se fortalece em Brasil. Esta é um pouquinho anterior à geografia de gênero. Então, há temas, novos temas que estamos incorporando nas investigações geográficas brasileiras. Também. Assim como também identificamos a centralidade em las investigações, centralidade dada para a compreensão de los actores, de los sujetos que produzem o espaço urbano, os espaços urbanos, as cidades, suas intencionalidades, suas técnicas e tecnologias, os interesses, os conflitos, as apropriações. Então, estamos falando aqui de uma cidade, espaço urbano, hecha evidentemente, como vocês conhecem, a partir de los mecanismos, princípios, processos do modo capitalista de produção. Né? Algumas referências que nós outros identificamos que têm centralidades nas investigações urbanas, da geografia urbana em Brasil, claro, alguns já he hablado, como citado, como David Harvey, Henri Lefebvre, Milton Santos, mas há outros e outras. Claude Rafestin, quando se utiliza, sobretudo, o conceito de poder, o conceito de redes, assim como o conceito de território. Robert Sacchi, que eu creio que vocês conhecem, Marcelo Lopes de Souza, Rogério Reisbach, entre outros, mas jóvenes, como Nécio Turraneto e Márcio Ornati. Enfim, as referências são muitas. Nós outros identificamos aquelas que estão sendo mais citadas, ok? Solamente, assim, uma síntese para vocês terem uma ideia como nós outros estamos, entre aspas, caminhando nos estudos de geografia urbana em Brasil. Assim como nós outros, eu e Eliseu, identificamos alguns temas que se destacam nas investigações rurais, nas investigações hechas em na geografia rural brasileira. Aqui se destacam as investigações de grandes áreas, grandes regiões, não de microterritorialidades rurais, pero de la região sul, ou de la Amazônia, de la floresta, ok? Identificando, evidentemente, processos de apropriação e transformação do espaço, espaço normalmente transformado em território, onde há interesses, conflitos, disputas, concentração da terra, centralização do poder. Então, o conceito de poder é muito importante, assim como as redes, identificar as redes de circulação e comunicação, está bem? Esta é uma tendência muito forte na geografia rural ou agrária brasileira, investigar os campesinos, investigar os indígenas, os afrodescendentes. Há muita gente investigando. E referências, bem, aqui estão algumas das principais referências que eu creio que vocês conhecem, como Claude Rafestin, Henri Lefebvre, Robert Sacchi, novamente. Há economistas aqui, Francesco Indovina, o geógrafo italiano Massimo Quaini, Milton Santos, claro, normalmente é citado em todas as teses de maestria e de doutorado que eu conosco,
não leio todo, evidentemente, a geografia é diversa e muito larga em Brasil. Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Carlos Walter Gonçalves, são todos investigadores consolidados e conhecidos, alguns mais conhecidos em Brasil e outros muito conhecidos em outros países, também em Europa, mas sobretudo em América Latina. Bom, bem, nós outros hicimos muitas investigações já sobre o pensamento geográfico em Brasil e América Latina. Em los outros países de América Latina estou avançando despacio. Então, eu vou falar aqui pouquinho, muito sencillamente, de uma mulher, porque normalmente falamos de los homens, geógrafos, europeus, norte-americanos, brasileiros, e não falamos das mulheres. Então, eu escolhi falar pouquinho de Berta Becker, porque é uma geógrafa importantíssima em Brasil, mas em minha interpretação muito pouco valorizada, muito pouco citada. Não sei bem por quê, que ha produzido uma geografia crítica, evidenciando as relações sociais, ok? E as territorialidades, ou seja, as relações sociais territoriais, juntamente com a evidência da problemática ambiental, sobretudo em Amazônia. Berta Becker é uma importantíssima investigadora da Amazônia brasileira. Então, se há interessados em investigar a Amazônia brasileira, há que ler, em minha opinião, Berta Becker. Claro, outros e outras também, mas também Berta Becker, ok? Que ha contribuído muito para difundir, para construir e difundir em Brasil um enfoque, uma abordagem multidimensional em geografia, um enfoque plural, considerando os processos econômicos, políticos, culturais e ambientais, em las investigações, em las representações e interpretações geográficas. É um enfoque muito difuso, talvez predominante na geografia brasileira, e me parece que está sendo muito bem aceito e difuso em Colômbia. Depois vou falar um pouquinho de Colômbia, está bem? Bom, Berta Becker é uma das importantes investigadoras brasileiras, entre muitos e muitas, de diferentes gêneros, está bem? De diferentes gêneros. Assim como Bernardo Manzano, que é muito conhecido em Colômbia, México, Argentina, enfim, diferentes países da América Latina e também nos Estados Unidos, me parece, com um enfoque, percebam, multidimensional, também multidimensional, utilizam muito Claude Rafestad, Milton Santos, outros e outras, compreendendo a geografia a partir, não solamente, pero a partir do conceito de território, dos processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização, considerando também o espaço geográfico, o lugar, que aqui está, o lugar, ok? La região. E esta é uma observação muitíssimo importante, porque em uma parte importante de los textos que eu conosco de geografia, muitas vezes se confundem os conceitos. Região, se compreende região como sinônimo de paisagem. Outra confusão é na relação espaço-território. Normalmente temos dificuldades para diferenciar espaço de território, território de espaço, território de região também. Então, esta é uma questão de método e também é uma questão política muito importante para nós outros, que estamos investigando, que estamos trabalhando com a ciência, está bem? E Bernardo está nessa direção, tentando diferenciar território de espaço e movimentos socioespaciais de movimentos socioterritoriais. Há todo um debate que nós outros estamos realizando em Brasil, eu hago parte, e temos uma pequena rede
llamada Geografías decoloniales, contrahegemónicas, fuera del eje Rio-São Paulo, fuera de las capitales de Rio de Janeiro e São Paulo. Também teremos um livro publicado e, se les interessa, puedo enviar na próxima semana. Está bem? Bueno, já he hablado quase 30 minutos, Compreendam que são pequenas, são sínteses, são sínteses sencillas que estou mostrando para vocês. A geografia latino-americana é larga, é complexa, é diversa, é muito rica, está bem? De Colômbia, eu despacio estou investigando e destaco aqui uma síntese de um grupo de Medellín, onde trabalha a colega, a professora Aura Gonçalves, com outros e outras, que estão construindo um enfoque muito rico, crítico, geográfico, também geográfico, crítico, multidimensional, reticular, porque está centrado nas redes de circulação e comunicação urbanas e urbano-rurales, redes curtas, redes locais, municipais, departamentales, nacionais, internacionais e globais. Está bem? E bem, para elas e eles, deste grupo, de la UPB, me parece, Universidade Pontifícia Bolivariana, me perdoem se estou equivocado, as relações, as territorialidades são... Sí, es correcto, de la UPB. UPB, graças, profe. As relações sociais são muito importantes, porque, claro, são essas relações sociais de poder, de conflito, de interesses, normalmente capitalistas, que impactam e se materializam em los espaços urbanos e rurais, está bem? E claro que há também contrapoderes, cooperação, solidariedade, que aparecem nas investigações deste grupo de la UPB, com os quais eu estou despacio dialogando e tentando compreender. Para cooperar é necessário se compreender e se respeitar mutuamente, está bem? Assim, também, muito sencillamente, les mostro uma síntese que é produzido de outro grupo de investigação, Acción, da Universidade Distrital Francisco José de Caldas, que vocês certamente conhecem muito mais que eu, com Edier, não são geógrafos, me parece que não são geógrafos, está bem? Pero Edier conhece muito a geografia, ha traduzido, juntamente com outro professor, de meus livros para espanhol, que está publicado na Distrital, que é concepções, enfoques e concepções de território, me parece. Edier ha traduzido e publicado na editorial de sua universidade este meu livro. E também eles estão construindo um enfoque geográfico interdisciplinar, não somente geográfico, evidentemente, transescalar, histórico, crítico, percebam, multidimensional, e aqui, multidimensional, podemos corresponder com interdisciplinaridade, porque nossa vida não é unidimensional, nossa vida não é disciplinar, nossa vida cotidiana é interdisciplinar, é transdisciplinar, é plural. Nós outros somos natureza e sociedade simultaneamente, somos espírito, corpo e alma simultaneamente. Está vendo? Então, também vale muito a pena conhecer as investigações e ações deste grupo de la Distrital, assim como há grupo que eu estou despacio investigando, que é o grupo da Universidade de Caldas, com Beatriz Nates, a Paula Andrea Velázquez, Maria Garcia Alfonso, entre outros e outras. O grupo de Caldas, que é onde tem este doutorado, já citado por el professor Pedro, em estudos territoriais, também é grupo, me parece, consolidado em Colômbia, com muitas relações internacionais, e estão trabalhando também em uma direção crítica, histórico-crítica, compreendendo a geografia como uma ciência complexa, multidimensional,
e com um conteúdo político muito bem definido, a favor das classes populares, a favor das resistências, a favor da justiça espacial. ¿Está bien? Entonces, hay investigaciones y también acciones que yo he identificado en este grupo de Caldas. Y percebo nuevamente el lugar, el espacio, un espacio construido socialmente, transformado en territorio. Esto es muy importante para los maestrandos y doctorandos, o maestrantes y doctorantes, no sé, porque os 5 conceitos basilares da ciência geográfica são importantíssimos. Sabia? Aqui no Brasil tivemos muitas modas, muitas olas. Quando há uma ola do espaço, então não se habla de outros conceitos, se habla pouco de outros conceitos. Quando há uma ola do território, então, por exemplo, não se habla mais de região, vamos falar de território, mas não é uma questão sencilla, é uma opção teórica, metodológica e também política, e nós outros podemos e necessitamos integrar os conceitos para construir enfoques, abordagens, explicações, compreensões cada vez mais completas em geografia e mais úteis para nossa gente, para nossos pueblos. Está bem? Então, me parece que em Colômbia há avanços importantíssimos, qualitativos na geografia e interactuando com investigadores de diferentes áreas do conhecimento, sabe? E com conteúdos políticos muito bem definidos. Eu sempre me sinto muito bem em Colômbia e eu creio que vocês têm um laboratório, assim como nós outros em Brasil e em outros países da América Latina, para compreender e coproduzir soluções. Esta é a geografia em la qual eu creio. ¿Está bem? Soluções para nossa gente, para nosso povo, claro. Aqui há uma sencilla síntese também, comparando um pouquinho algumas concepções de geografia de México e Colômbia. Está bem? Há destaque para as resistências em México, há destaque para as resistências em Colômbia, há destaque para as identidades em Colômbia, para as identidades em México, assim como há destaque para as concepções histórico-críticas em México e também em Colômbia. Por quê? Porque há um movimento internacional de reconstrução sistemática e continuada do pensamento geográfico, do pensamento filosófico que está em la geografia. E aí também estamos revisando, criticando e reconstruindo as teorias que nós outros utilizamos em geografia. Também os conceitos, nós outros estamos ressignificando os conceitos, as teorias, as técnicas e, claro, a ciência que nós outros produzimos. Ahorita estamos muito com Paulo Freire, muito com Orlando Fosborda, com Henrique Dussel, Frantz Fanon, Aníbal Quijano, ok? E tentando produzir uma ciência geográfica, territorial e popular, a favor de nossa gente. Este é um quadro que eu he publicado com Horácio Bozano, naquele texto que o prof. Pedro ha citado anteriormente, ok? Bien, eu também he identificado nestas investigações todas duas tendências latino-americanas que me parecem que vale a pena citar aqui para os interessados. Uma é integrar cada vez mais sociedade e natureza. Integrar cidade e campo, urbano e rural. Esta é uma tendência muito importante. Não separar, não dicotomizar, é integrar. Claro que em determinados momentos nós outros estudamos um tema urbano ou um tema rural. Ok, são escolhas que nós outros realizamos durante a maestria, durante o doutorado, mas nós outros sabemos muito bem que os processos sociais e socioambientais, socioespaciais, sucedem simultaneamente,
que há ruralidades em la cidade e que há urbanidades no campo, e assim sucessivamente. É um movimento contínuo, socio-natural, temporal e também espacial e local e universal. Universal, se queremos identificar, é possível identificar relações que existem entre nossos corpos todos os dias, com o lugar, com el município, no departamento, no país, no globo terrestre, em la galáxia, no universo. Nós outros somos um pequenito pedaço, um pedacito de nosso universo, está bem? Assim como é identificado muita gente em diferentes países tentando construir uma ciência popular, uma ciência territorial, menos acadêmica, menos elitista, menos globalista, se compreende, menos burguesa, a favor de nossa gente. Então, aqui há um processo de integração entre universidade e sociedade local, entre universidade e território. E isso nós outros realizamos aqui a partir, por meio da investigação, ação participativa, está bem? E aqui resolvi também citar um colega da UPTC, Universidade Pedagógica e Tecnológica de Colômbia, que é um grupo que também está produzindo muitos conhecimentos muito importantes, geográficos, não somente geográficos, repito, porque me parece cada vez mais que a geografia é interdisciplinar e ou transdisciplinar, assim como há um grupo muito forte em la UNAL, la nacional, que eu aún não conosco, por isso não estou falando aqui, está bem? Eu estou despacio investigando, pesquisando, estudando estas abordagens que vocês têm em Colômbia. Então, Vladimir Mejía Ayala, colega da UPTC, né? Há umas reflexões e contribuições muito importantes para esta perspectiva que eu estou considerando decolonial, de geografia decolonial para ser um ordenamento territorial decolonial, a favor da descolonização, da desconcentração, a favor da sustentabilidade, a favor da qualidade de vida de nosso pueblo que trabalha muito todos os dias. Vale muito a pena também conhecer, claro, estes enfoques, estas contribuições que são colombianas, interactuando, dialogando com muita gente de Colômbia e de outros países. Está bem? Hablo isto também porque normalmente valorizamos muito o que é de fora, mas o que há em nossos lugares, como está em um de meus livros, Consciência de Classe e de Lugar, há muitas coisas muito ricas também. Nossos colegas, nossos vecinos, os campesinos, os habitantes da periferia urbana, são potências para construir uma sociedade mais justa, sustentável, sustentável. Por isso que é importante compreender o território, mais ou menos como nós outros compreendemos, como um espaço de luta, de resistência, de auto-organização, de enfrentamento, por meio de uma praxis de resistência popular e de gestão autônoma de los territórios. Isto é fundamental para mim, no ordenamento territorial. Necessitamos romper, superar concepções, enfoques conservadores do ordenamento territorial hecho por los agentes dominantes, por los sujetos actores hegemônicos. O ordenamento necessita ser hecho por la gente, por nós outros, investigadores com moradores da periferia, ou de uma associação de campesinos, uma associação de indígenas, ou 2, 3 associações organizadas em rede de cooperação e solidariedade a favor da autogestão, da gestão autônoma de nossas vidas. Nós outros temos o direito de decidir sobre nossas vidas. Então, vocês percebem que é um ordenamento participativo, dialógico, horizontal, popular, claro, porque é hecho por o povo, junto com nós outros,
junto com os gestores, com os técnicos, reunidos, debatendo e co-construindo soluções, tá? Para não permanecer somente no nível teórico, teórico-metodológico, aqui ilustro um de nossos projetos de investigação, ação, de reordenamento do território, aqui, neste caso, território rural, porque trabalhamos muito com campesinos agroecológicos certificados e campesinos agroecológicos em transição agroecológica. Então, construímos um projeto de investigação ação participativa, trabalhando na interface, na unidade, universidade e território, entre ciência e saber popular, o saber campesino, tentando contribuir para reordenar o território, considerando, claro, as práticas agroecológicas e a biodiversidade de cada finca, enfim, a conservação da biodiversidade na direção da sustentabilidade. Aqui aí na síntese de como nós outros trabalhamos nesses projetos de investigação, ação participativa, que também são projetos nesse caso, de reordenamento territorial, a favor das práticas agroecológicas e artesanais de produção de comidas, sobretudo de comidas. Não vou comentar todo porque demoraria muito tempo e eu sei que estas atividades remotas, virtuais, cansam muito. Mas isso está publicado e depois também, depois de enviar artigos, se lhes interessa, como nós outros trabalhamos a investigação, ação participativa ou o ordenamento territorial. Em alguns projetos, trabalhamos somente com campesinos. Então foi um projeto rural. Em outro projeto, trabalhamos somente com moradores da periferia urbana. Então, foi um projeto de geografia, projeto de reordenamento urbano. E também trabalhamos, como neste projeto, em la interface com o rural e o urbano simultaneamente. Então, são desafios teóricos, metodológicos e também políticos também. Isso está publicado também em espanhol, me parece que em México. E claro que há muita influência de Paulo Freire, a partir de sua pedagogia de la esperança, pedagogia de la liberação, entendendo a formação e também a comunicação, a cooperação, a partir de uma relação sujeito-sujeito, como eu afirmava inicialmente, no pequeno grupo onde nós outros estamos, eu creio, onde estamos, porque é muito difícil trabalhar nessa perspectiva, em las classes de pré-grado, pós-grado, com os vecinos, com as organizações barriales de los indígenas, mas é uma experiência fantástica, está vendo? Aqui está Orlando Fosborda, também outra referência importantíssima para nós outros, que estamos releyendo, redescobrindo despacio em Brasil, a partir, claro, de suas contribuições sobre a investigação, ação participativa. Ok? Então, estamos em uma direção onde há diferentes possibilidades de ordenar os espaços urbanos e rurais, as cuencas, ok? Onde há diferentes possibilidades. E nós outros acreditamos e estamos trabalhando muito, com muitas dificuldades, claro, para contribuir um pouquinho como investigadores, em um ordenamento participativo, dialógico, popular, a favor das classes populares, a favor da produção de comidas agroecológicas, das artesanias, de los circuitos curtos de comercialização, a favor da certificação participativa de los campesinos, se compreende? E também, claro, estamos tentando coproduzir conhecimento. Isso é extraordinário. E nós outros podemos, em América Latina, podemos sim, temos teorias, enfoques nossos, estamos trabalhando muito para isto,
para construir paradigmas próprios, raizales, hechos aqui por nós outros. Claro, dialogando com muita gente, pero a partir de nossos territórios, de las singularidades naturais, ambientales, antropológicas, culturais, enfim, de la fantástica heterogeneidade que forma cada país latino-americano. Nós outros podemos e estamos trabalhando e nesta direção de coproduzir conhecimento, coproduzir ciência, uma ciência comprometida com a gente e, claro, com a sustentabilidade e coproduzir o ordenamento territorial. Está bem? Aqui também há uma síntese de como eu estou propondo uma inversão ou subversão teórico-metodológica para investigar e para ordenar, para coordenar os territórios. Também não vou comentar agora, porque já he hablado 50 minutos, mas posso comentar depois, se vocês têm interesse, porque nós outros podemos realizar uma revolução nas ciências latino-americanas. Nós outros podemos, e há possibilidades teóricas, metodológicas e também políticas, e podemos passar esta revolução por dentro de vuestra maestria, por dentro de nossas maestrias e de nossos doutorados aqui em Brasil, desde o lugar, desde as fincas, desde as comunidades, desde os barrios, se compreende? Integrando universidade, território, integrando e coproduzindo soluções e coproduzindo ordenamentos adequados para viver mais e melhor. Claro, podemos, nós outros podemos sim viver muito mais e muito melhor em América Latina. Está bem? E assim eu cerro esta apresentação com esta fotografia de las semillas. Significa uma esperança no presente, pero com a praxis, esta praxis comprometida de uma ciência territorial, popular, sustentável, sustentável, nós outros podemos, então, contribuir para que essas semilhas cresçam com muita saúde. Está bem, professor Pedro? Muitas graças por a oportunidade e espero que seja possível se conhecer personalmente mais adelante. Bien, gracias, profesor Marcos Aurelio, por su presentación. Vamos a ver entonces qué inquietudes, preguntas hay del auditorio presente o en las salas de las redes sociales, en YouTube, en Facebook o en la sala Zoom. Entonces, pues no sé, les doy la palabra primero a los presentes, valorando, como diría Paul Virilio, valorar al que tuvo el esfuerzo de venir hasta acá y, ¿cierto? Y de estar físicamente también por encima también de los que están en las salas virtuales. Entonces, no sé si hay algún comentario o pregunta para el profesor Marcos Aurelio. Pregunta fácil, de preferência. Sí, não, estou brincando. Vale, gracias. Pues si mientras vamos preparando la pregunta, yo pues tendría algunas comentarios o preguntas acá preparadas, profesor, si me permite. Una, en primer lugar, sobre la perspectiva, la crítica eurocentrista, por ejemplo. ¿Cómo le parece a usted ese diálogo, digamos, de cómo valorar también lo europeo o lo centrocentista, norteamericano, europeo, no negarlo todo, es lo que quiero decir, sobre todo que usted tiene la experiencia de trabajar con Klaus Raffenstein, digamos un geógrafo suizo, ¿cierto? Que además ha hecho el prólogo de tu libro sobre temporalidades y espacialidades, un magnífico prólogo, cómo siendo un europeo suizo, sin embargo, pues es válido para hablar de territorio apropiado en América Latina. ¿Cómo ves la discusión frente a eso? Que ir contra el eurocentrismo no quiere decir ir contra todo lo que se produzca en Europa, sino tomar con algodones, digamos, con cuidado cada cosa que se dice y que se usa. ¿Qué te parece? Claro, professor, claro, não se trata de localismo cego, de americanismo ou latino-americanismo cego. Claro que não. Pero se trata, sim, de construir relações com respeito, relações dialógicas,
relaciones de cooperación y de solidaridad. Yo conocí y conviví con Claude Raffestin. Nosotros puedo decir tranquilamente que somos amigos. E mais que isto, Claude Raffestin, quando era mais jovem, evidentemente, em Suíça, ha participado de movimentos de luta, de resistência a favor de los operários em Suíça. Então, há que conhecer bem os enfoques, as concepções para definir com quem dialogar, porque as teorias são diferentes, né? Os contextos históricos, geográficos são diferentes, os tempos são diferentes. Eles mesmos me perguntavam muito isto, Claude Raffestin, Giuseppe de Matesi, o que tu queres com as teorias europeias, italianas, hechas para os italianos e europeus? Digo, bem, eu me gusta conhecer, verificar possibilidades de diálogo. As relações com hierarquia não me interessam. Não nos interessa reproduzir as dependências políticas, econômicas, culturais, epistêmicas. Então, eu recomendo para quem está arrancando neste debate ler, estudar muito. Não é suficiente ler um texto de Claude Raffestin, ou de David Harvey, ou de Paul Claval. É fundamental ler diferentes textos produzidos em diferentes períodos, até porque nós outros cambiamos nossa vida e cambiamos o pensamento, cambiamos os enfoques. Então, há que conhecer muito bem para escolher muito bem as referências e com quem dialogar. É claro que não podemos abrir mão, por exemplo, de um Antônio Gramsci, Karl Marx, enfim, entre outros e outros. Mas há que dialogar e co-construir. Este para mim é fundamental. Co-produzir ciência e soluções para nossa gente. Gracias, profesor. Hay una pregunta en el chat de la sala Zoom. Nos pregunta, espérate, el nombre Didier. No, perdón, Edier Bustos, sobre su experiencia en la investigación-acción participativa. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades, digamos, de implementar este método en su trabajo? Bien, primeiro quero saludar aqui, vi aqui o colega e amigo também, a Miguel Espinosa, de Tolima, onde há muito trabalho em seus pré-grados e pós-grados, com muita investigação, ação participativa, Miguel. Bien, temos muitas dificuldades para ser investigação, ação participativa. Uma delas para nós outros, ha sido muito difícil trabalhar com o Estado. Nós outros somos universidade pública, grátis do Estado, mas temos muitas dificuldades para trabalhar com outras instituições do Estado, especialmente com as prefeituras municipais, porque normalmente eles têm outros interesses, outras estratégias, outras concepções, por exemplo, de desenvolvimento. Nós outros estamos pensando em desenvolvimento sustentável, ecológico, comunitário, de circuitos curtos, de artesanias. Eles não. Estão pensando em soja para exportação, indústrias para exportação, se compreende? Então, há diferenças muito significativas entre nossos objetivos, nossos enfoques sobre a sociedade. Bueno, internet, no hay nada que hacer ahí. Espérate, comento por acá.
Sí, en YouTube sigue. ¿Con él? Ah, ok. Sí, porque veo que también tiene caído el celular, el WhatsApp. Bueno, pues no sé, entre nosotros acá, creo que un tema interesante es cómo desde la maestría, por ejemplo, mucho lo que él dijo de Colombia se desconoce, ¿no? O qué podríamos aportar a un trabajo con él mismo, con Saqued y con otras redes en América Latina, de aportar conocimiento de la geografía en Colombia, de lo que se está haciendo que no aparece en estas lecturas, porque muchas de esas lecturas pues suelen ser anecdóticas, ¿no? Como qué lee cada uno, y de repente para uno que es muy importante Hasdar de golpe, y aparece que otra fuente de formación o de investigación en Brasil no la reconocemos porque no la hemos leído coyunturalmente. Entonces, un aporte de las maestrías también, en el caso nuestro, pudiera ser un artículo que a propósito está abierto en la revista nuestra, Entorno Geográfico, el profe Oscar, que está en línea en YouTube, tiene abierto la participación para que escribamos sobre geografía desde la maestría y pongamos en consideración nuestros artículos y sus artículos en la revista. Uno de esos temas pudiera ser abordar lo que se está haciendo en Colombia sobre geografía, sobre territorio, que no aparece en las otras redes. Bien, ¿ya está? Listo. Profesor Marcos, creo que se cayó internet allí en Paraná. Sí, es la luz ha Energía, oscilado, energía eléctrica, vale. energía eléctrica. Vale, estabas terminando ya tu apreciación sobre el tema de la IAP, ¿cierto? Y estábamos Sí, comentando acá internamente sobre la necesidad también de, en el marco de tu investigación, sobre otros aportes de la lectura sobre qué se está produciendo en geografía y en estudios territoriales en Colombia que están por fuera de tu mapa, digamos, del sí, mapa que nos mostrabas de la UPB, de la claro, Universidad de Caldas, de la del Tolima, de la distrital, ¿no? Y hay sí, mucha otra geografía, así como hay en Brasil, que sí. desconocemos también, que podamos aportar a tu investigación a partir de artículos desde la misma maestría en geografía, digamos, para ampliar ese mapa que a veces no conocemos desde la coyuntura de cómo vamos abordando la investigación. A veces seguimos solo una línea investigativa o teórica y se nos quedan muchas otras por fuera, ¿no? Entonces, una forma de solidaridad o de cooperación académica entre nosotros es hacer ese tipo de aportes y tener investigadores que digamos, sumen a ese mapa de palabras y a ese mapa de autores que nos presentabas. Sí, claro que sí, profesor, con mucho gusto. Yo estoy iniciando, lo sé que ustedes tienen buenísimas universidades, buenísimos programas, hasta porque es lento, estoy estudiando también México, Argentina, diferentes países. ¿Por qué? Porque yo percebi que nosotros podemos construir nuestros paradigmas, pero para esto necesitamos nos conocer. Entonces, con mucho gusto, sí. Les agradeço los textos, se podem me enviar oportunamente, ok? Assim vamos dialogando entre nós outros, nos conhecendo e coproduzindo nossa geografia ou nossas geografias, porque os países têm singularidades, né? Então, é necessário pensar as geografias a partir em minha interpretação das singularidades de cada país, edafoclimáticas, ecossistemas. Colômbia é fantástica, aí o Pacífico, os Andes, aí a Amazônia, assim como o Brasil, é extraordinariamente diverso internamente. Há muitas geografias. Bien, hay una pregunta de YouTube que nos va a leer María Fernanda. La pregunta es la siguiente. Sandra Nazamúez pregunta, ¿la descolonización en qué etapa está en Sudamérica y qué le falta a Sudamérica para hacer el ordenamiento territorial popular? Muito bem, ótima pergunta. A descolonização e o ordenamento popular. Bem, sobre a descolonização, há um movimento com Ramon Grossfogel, Walter Mignolo, Catherine Walsh, enfim, aí um movimento organizado, é um grupo de investigação
se chama decolonialidade, modernidade, mais ou menos assim. Pero há outros organizados de outro modo, como esta rede que Horácio Bozano coordena em América Latina, e nós outros também temos uma rede Brasil, Colômbia, México, de investigação, ação participativa. Então, nós outros estamos trabalhando a favor da descolonização, debatendo, investigando, teorizando, pero em terreno, em los territórios, dentro de los territórios. E este é um processo lento, Então, eu creio que, teoricamente, estamos muito bem avançados, co-construindo nossas teorias, ressignificando os conceitos, sobretudo a partir das cosmologias latino-americanas, pré-colombianas, mas não solamente, ok? Estamos avançando muito bem, Sandra, em relação às técnicas e aos procedimentos metodológicos. Então, estamos avançando teórica e metodologicamente, e também em la praxis, ou seja, estamos fazendo um pouquinho de descolonização teórica e praticamente dentro e fora das universidades. E é aqui que estão as principais dificuldades, porque nós outros temos muitas classes, reuniões, sustentações, não temos muita plata ou não temos plata, ok? Então, temos muitos limites para avançar em la praxis de la descolonização, para construir nossas independências, nossas libertações concretas, porque aún somos muito dependentes, subordinados, invisibilizados. Enfim, os problemas que temos em América Latina são seríssimos. Hay milhões, não sei falar em espanhol, milhões de pessoas que passam hambre todos os dias, em Brasil, em Peru, em Bolívia, em diferentes países. Ok? E este ordenamento popular precisa ser hecho em la praxis. E eu diria que há colegas que não gostam, mas eu creio que nós outros que estamos nas universidades necessitamos ter centralidade nestes processos de investigação, ação, a favor de um ordenamento popular e sustentável. Pero esta é uma decisão de cada professor, de cada estudante, ¿ok? Bien. ¿Alguna inquietud en el auditorio? Sí, Andrés. Hola, bueno, mi nombre es Andrés Gallego. Es más como a términos generales pues es bueno tener la perspectiva propia desde ojos ajenos a nuestra realidad. Y tú nos hablabas como de 4 grandes escuelas, que era la Manizales, Medellín, Cali y Bogotá, y de 2 tendencias. No sé si el proceso investigativo ha recopilado ambas tendencias en todas las escuelas o se ha perfilado cada escuela a unas dinámicas, unas tendencias distintas, ya sea desde lo popular o desde la integración rural-urbana que nos manifestabas en la ponencia. Gracias. Muy bien, Andrés, gracias también por la pregunta. Bien, yo no sé si son grandes escuelas, ¿está bien? Son escuelas importantes que yo estoy investigando, ¿ok? Esto para mí es muy importante porque hay muchas escuelas, muchos programas, muchos pregrados, y normalmente todos son importantes a partir de sus especialidades, ¿está bien? Esta es una de las perspectivas, con la cual yo trabajo en la investigación. O sea, hay investigadores e investigadoras franceses que son importantes, así como hay brasileños y brasileñas que son importantes, ¿está bien? Y bien, las tendencias son generales también. Yo reuní elementos de Colombia, de México, de Argentina, de Brasil, para intentar produzir uma síntese muito sencilla, evidentemente, porque a geografia brasileira, bem, eu conozco bem,
pero no conozco bien, aún no conozco bien la geografía, geografía o geografías colombianas, de México, de Costa Rica, ¿ok? Entonces son tendencias generales que yo he percibido en los textos que yo he leído, artículos, libros, teses de maestría y teses de doctorado. No son pocas, pero no son todas, evidentemente. São mais de 300, seguramente mais de 300 teses, pero não são todas. Solamente em Brasil, como é afirmado, são 37 doutorados. Então, formamos 2, 3 doutorandos, doutores por ano. ¿Se compreende? É muita gente todos os anos. Há muito trabalho, por isso que os maestrantes jovens, com muita energia, são muito importantes, podem participar deste debate e dessas investigações, se les interessa. Bien, gracias. Sí, profesor Luis Marino Santana. Bueno, gracias, profesor Marcos. Quizás que nos ilustre, pues, a los que no tenemos idea de cómo es la estructura organizativa de las entidades territoriales allá en Brasil. Y ese sería el primer aspecto. Pues acá en Colombia tenemos los departamentos, los municipios. También hay la posibilidad de áreas metropolitanas, de asociaciones de municipios. Y digamos a ese nivel entonces se pueden trabajar planes de ordenamiento. Pues además de la realidad misma, que en donde muchas veces pues nada de esto se tiene en cuenta, pues porque las poblaciones van definiendo pues obviamente a través de los años su manera de organizarse, ¿no es cierto? Entonces en ese sentido, un segundo nivel de pregunta es ¿cómo han logrado ustedes pues permear ese nivel institucional a través de las acciones participativas y qué tanto han logrado llegar como a modificar políticas públicas, digamos, desde el nivel institucional? Muy bien, profesor Luis, muchas gracias también por su pregunta, también muy, muy importante. Bien, aquí en Brasil tenemos los municipios y los municipios tienen una sede que son las ciudades. Después tenemos comunidades rurales, pero son pequeños poblados dentro de cada municipio. Entonces son las municipalidades. Después tenemos los estados, por ejemplo, municipio de Francisco Beltrão, estado do Paraná, y tenemos, claro, el gobierno nacional. Entonces, nosotros trabajamos en equipes interdisciplinares, equipes interinstitucionales, de la sociedad civil organizada y del Estado. Nosotros optamos por no trabajar con empresas, com empresários, não trabalhamos com empresas, é nossa opção política, ok? E trabalhamos então, com a metodologia de las coexistências, como eu estou chamando, e também trabalhamos de forma transescalar. Então, vamos construindo nossas cooperações em la cidade, en el município, entre diferentes municípios, ok? E também, claro, com representantes ou instituições do governo, dos governos estadual e nacional. Não é uma organização fácil, não é sencilla também, é muito difícil e é lenta, é muito lento construir esta organização territorial, esta malha, essa tessitura territorial. Então, quando iniciamos, por exemplo, ahorita eu estou coordenando um grande projeto, é muito grande, estamos iniciando a trabalhar em 21 municípios de Paraná, com campesinas, evidentemente, pescadores, com consumidores, enfim, é nessa perspectiva histórica, transescalar, interinstitucional e interdisciplinar. Então, assim, há conflitos para administrar,
há contradições a partir das quais necessitamos produzir sinergias de cooperação, há que compreender os ritmos de las associações, de las cooperativas, de las ONGs, em nossos tempos também, nossos tempos. Então, nós outros não temos um modelo, professor, não temos um modelo, porque cada projeto ha revelado determinadas situações novas para nós outros solucionar. Então, eu estou pensando, estamos tentando construir uma metodologia ou um método de investigação da ação participativa versátil, flexível. Em um projeto, por exemplo, iniciamos conversando com as duas igrejas, depois com moradores da periferia, depois com a escola. Em outro projeto, iniciamos conversando com os atores políticos das prefeituras, de 3, 4 prefeituras municipais, com representantes de pequenas cooperativas, de los campesinos. Então, depende muito, professor, depende de cada projeto, do equipo, das condições financeiras, de cada momento, da vontade de los outros sujeitos para trabalhar com nós outros. É muito difícil, não há verdadeiramente uma forma única para entrar em los territórios e trabalhar com este ordenamento popular, como eu estou mostrando muito sencillamente aqui. ¿Alguna otra inquietud? Pues creo que no, en el chat tampoco. Bueno, profesor, entonces agradecerle mucho por su tiempo. Sabemos que pues estas circunstancias de la virtualidad son agotadoras tanto para auditorio como expositor. Creo que ha sido un tiempo valioso de escucharlo y de generar una apertura, sobre todo entre los estudiantes de la maestría, para leer su obra también, de seguirla leyendo, acompañar otras lecturas más tradicionales como la de Milton Santos, la de Rogerio Hasbar, la de Bernardo Manzano, por ejemplo, o la del profesor Everaldo da Costa, que el semestre pasado es uno de los investigadores jóvenes de la Universidad de Brasilia y que el semestre pasado lo tuvimos invitado acá, desde la revista Patriter también. Entonces, vamos consolidando estas relaciones con Brasil, con usted, y esperamos que en el futuro pudiéramos conocernos físicamente, digamos, personalmente, y tenerlo invitado para unas jornadas más amplias, ojalá acá en la Universidad del Valle y en el Departamento de Geografía. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, profesor. Es un honor hablar, apresentar y hacer esta charla con ustedes. Y espero que sí, que esta sea la primera actividad de muchas otras que sea posible realizar en conjunto con ustedes. Siempre aprendiendo juntos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Chao.